Mais um Raciocínios Rápidos. Fale de espiritualidade e física quântica. Esse é um assunto muito rico, muito rico. A física quântica ou mecânica quântica é a área da física e das ciências naturais que lida com os fenômenos infinitamente pequenos, para além da escala atômica, abaixo da escala atômica, do nível atômico da matéria. É o campo da física que lida e que tenta estudar e consegue compreender e entender esses fenômenos. Havia no passado a ideia dos físicos encontrar uma teoria do tudo, isso é, que conseguisse reunir em uma única teoria a explicação dos fenômenos naturais em dimensões grandes e aqueles de natureza pequena, infinitamente pequeno. Eu estou falando de maneira simples, de uma maneira leiga, de uma maneira superficial. Primeiro que eu sou leigo, eu gosto do assunto, eu me interesso pelo assunto, mas sou leigo. E segundo, porque eu não estou falando a especialistas principalmente, então estou falando de maneira bem superficial, bem simples, embora tentando ser correto do ponto de vista dos conceitos, mas já antecipo que não sou especialista. É, portanto, uma teoria que tenta explicar o mundo infinitamente pequeno, porque a física linear e clássica, a física newtoniana, explica os fenômenos dos corpos grandes, mas não necessariamente dá conta do mundo infinitamente pequeno que parece funcionar de uma forma diferente do ponto de vista da ciência acadêmica. Então a física quântica seria essa tentativa, e o grande sonho de alguns físicos, inclusive do próprio Albert Einstein, era uma teoria que conseguisse unificar esses dois grandes universos. A mecânica quântica, portanto, lida com esses fenômenos subatômicos. Graças às suas investigações e uma série de teorias, desde Max Planck, com as suas investigações notáveis, até o efeito fotoelétrico de Einstein e outros, que tentou de alguma forma entender o mundo infinitamente pequeno, ou que de alguma forma tinha alguma relação, nós vemos uma construção de conhecimento que detecta o mundo subatômico, detecta as partículas subatômicas, consegue compreender inclusive o funcionamento e o comportamento delas, simplificadamente falando, chegando ao mundo da energia, o mundo da irradiação da matéria, e desconstruindo aquele conceito da física clássica, aquela ideia básica de que a matéria seria algo estruturado, denso, que ocupa lugar no espaço, porque foi desconstruindo a matéria a ponto de termos matéria sem massa. Matéria sem a constituição da matéria conforme era estabelecida, desconstruindo totalmente a matéria passando a significar algo até difícil de definir nos termos atuais da física contemporânea. É difícil hoje até definir a matéria. Tal foi a desconstrução da matéria pelo fenômeno da física quântica, porque a matéria tem uma irradiação. Os corpos densos e compactos são ilusões dos nossos sentidos materiais, porque são feitos de espaços vazios, entre aspas, no conceito quântico, e também de irradiações, de energia e assim por diante. Então a física foi desconstruindo matérias, foi chegando energia e graças a esse modelo quântico foi influenciando outros comportamentos. Tudo indica que uma série de estruturas de conhecimento seguiram ao modelo quântico, como é conhecido, aliás, como é comum da tradição, a física como sendo a ciência hard por excelência, a ciência que é exemplo das outras ciências, que serve de referência, porque como a ciência física é a ciência que descreve os fenômenos naturais, as ciências, de maneira geral, tentam copiar e a seguir o modelo da física. Assim foi com as ciências, inclusive humanas, do século XIX e XX, e assim foi mais tarde no século XX e XXI, quando a física quântica se estruturou. Então, por exemplo, influenciou a psicologia, influenciou uma série de outras áreas que começaram a também receber essa influência, se modificar. As propostas da psicologia mais moderna sofreram influência do modelo quântico, descambando, por exemplo, para a psicologia transpessoal e para uma série de outros modelos. Veio a biologia molecular, uma série de outros fenômenos da ciência, que começaram a compreender o mundo material de maneira ainda mais sofisticada, com um repertório cada vez mais contundente. O que eu quero dizer com isso? É que a interseção entre física quântica, mecânica quântica e espiritualidade não é tão simples assim. O que a gente sabe é que, com a desconstrução da matéria, com a ideia de que todo o mundo material é feito de elementos muito subatômicos, esses elementos subatômicos não se comportam totalmente como partículas,
Porque a física quântica, com uma série de experimentos, demonstrou que não apenas a partícula às vezes se comporta como onda e a onda como partícula e vice-versa, como também o observador observando interferia no fenômeno, entre aspas, a ponto de alguma forma alterar o resultado do fenômeno. Isso é, o observador não é algo tão alheio ao fenômeno, não é algo tão assim à margem do fenômeno, porque ele próprio, ao observar o fenômeno e tomar consciência do fenômeno, interfere sobre o fenômeno a ponto de mudar o resultado. E isso no mundo subatômico, no mundo quântico, né, no mundo da matéria infinitamente pequena, né, aos olhos humanos. Né? Então, se isso acontece e a matéria maior é formada por esses elementos subatômicos, começou-se na própria física quântica e nas ciências que foram influenciadas da física quântica, a discutir a questão da consciência. A consciência como sendo algo que interfere no mundo material. Até aquele momento, o modelo científico tradicional era observador e observado. E o observador se separava do objeto observado para estudar o objeto observado. O pesquisador, por exemplo, né? Mas a partir daquele momento se percebe, ou pelo menos se teoriza, se especula, que o observador não apenas interfere no objeto observado, mas também é observado pelo objeto que ele observa. E aí surgiram uma série de teorias, por exemplo, das ciências humanas, especialmente da psicologia transpessoal, a respeito da consciência, entre outras. E aí surge uma série de pensadores, uma série de mentalistas e de cientistas, né? Nas áreas mais do comportamento humano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é tão simples a conexão, a correlação e a interlocução entre ciência quântica, mecânica quântica e espiritualidade. Não é tão simples, mas o que a gente pode perceber é que desconstruindo a matéria, chegando na questão da consciência, chegando na questão da observação e chegando na questão da energia, nós chegamos próximo, embora a gente não possa dizer, porque alguns físicos se arrepiam com isso, a gente não pode dizer que a física quântica necessariamente aprovou a espiritualidade. Isso seria um certo exagero. Ainda que a gente tenha um ou outro físico que defenda e sustenta de maneira pessoal a questão da espiritualidade, a gente não pode dizer que a física, como um bloco de ciência consensual, já declara a espiritualidade. Não podemos chegar nesse momento, até porque a ciência é feita de cientistas, mas não se pode negar que a ciência da mecânica quântica caminhou nessa direção. Pelo menos nós entendemos isso. Os escritos de Joana de Ângeles, particularmente na obra O Ser Consciente, quando aborda o surgimento da quarta força em psicologia, faz alusão a esse conceito, a essa ideia. Então, não é simples, porque os físicos, em alguns momentos, eles discutem isso, que algumas pessoas estão muito entusiasmadas para declarar já a espiritualidade em cima da física quântica, e não é tão simples assim, os físicos sérios discutem, mas não se pode negar que os avanços da física quântica caminharam na direção daquilo que o Espiritismo já falava a respeito da matéria, dos fluidos, a respeito do espírito interferindo no mundo material, a respeito do mundo do fluido cósmico, que a física, até Einstein, por exemplo, havia rejeitado a ideia do éter cósmico, e a física quântica, a mecânica quântica tem caminhado na direção desse conceito a ponto de resgatá-lo. Então é interessante a gente pensar sobre tudo isso, né? Não é tão simples, mas a gente pode afirmar que graças à mecânica quântica, à física quântica, a ciência tem chegado a essa desconstrução da matéria e a essa energia, que é o ponto mais próximo para depois o perispírito, o espírito e a realidade energética material, quântica, se a gente for entender o perispírito como sendo uma realidade fluídica, semimaterial, como diz Allan Kardec, ou material, fluídica, só que com uma fisiologia ou uma anatomia, entre aspas, quântica, né, de fenômeno quântico. Aliás, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, já falecido, no seu livro A Teoria Corpuscular do Espírito, especula sobre isso, né, sobre a constituição do perispírito como sendo algo que tem elementos quânticos, ou seja, para além da matéria normal, da matéria convencional, mas uma matéria radiante, uma matéria, né, que produz de alguma forma energia, e uma energia sutil, uma matéria quintessenciada. Então não se pode negar que graças a esses avanços da física quântica, a ciência tem chegado
próximo daquilo que o Espiritismo já colocava, já estabelecia a respeito do mundo espiritual, a respeito dos fluidos, a respeito do perispírito, antecipando, portanto, o conhecimento da ciência e aguardando que a ciência confirme ou não os seus postulados, quando esses postulados são da alçada da ciência de natureza científica. Foi Allan Kardec quem o disse, e disse de maneira brilhante. O Espiritismo não nega o que a ciência comprova. Muito pelo contrário, acompanha passo a passo o progresso da ciência e aceita tudo aquilo que a ciência confirma. Mas o Espiritismo não para onde a ciência para, porque enquanto a ciência estuda os efeitos, o Espiritismo resgata as causas.